Olá, irmãos. Nós queremos inicialmente agradecer ao Centro Espírita Paz do Senhor, que nos abre a porta ao trabalho, a oportunidade de colaborar com a doutrina espírita, que tanta luz tem trazido em nossas vidas. Mas, antes de seguir à frente, vamos convidar a todos para que nos acompanhem em pensamento, dirigindo os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedindo que Ele nos ampare os trabalhos que estão iniciando nesse momento, que nós possamos ter a nossa capacidade de compreensão expandida, que Ele possa nos intuir a apresentar em nossas vidas, nas oportunidades que nos serão oferecidas, o emprego prático daquilo que aqui aprendemos na Casa Espírita, que nós possamos, então, estar com nossa sensibilidade despertada e capaz de aproveitar as oportunidades que a lei divina nos apresenta diariamente. Muito obrigado, mestre amado, e dessa forma damos por iniciados a palestra pública do dia de hoje. E é com os nossos pensamentos em maior equilíbrio que nós vamos começar a falar do tema que nos foi oferecido pela casa, qual seja viver é a melhor opção. Um tema que tem bastante significado, principalmente nos dias de atribulação que vivemos, né, nessa transição abençoada, né, para que possamos, então, reinterpretar o mundo que nos cerca a partir de nós mesmos, né? Esse convite da espiritualidade. E nós vamos utilizar, logo nesse início, do livro Fonte Viva, no seu capítulo 67, que se intitula Modo de Sentir, onde Emmanuel irá começar nos dizendo assim: vive sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade. Ele não faz uma afirmação, ele faz um questionamento, né? E ele começa falando vive, né? Emprega o verbo viver, né? E como a temática nossa é essa vida como sendo a melhor opção, né? A gente parte por Emmanuel, que está tratando do mesmo assunto, né? E ele fala se nós estamos sitiados, ou seja, se estamos perseguidos, assediados, estamos importunados, se estamos sendo molestados. Pelo quê? Pela dor, aflição, pela sombra ou enfermidade, né? Uma coisa interessante é que quando Emmanuel nos apresenta um questionamento, ele nos oferece uma proposta de reflexão. Ele nos convida a refletirmos naquilo que foi questionado, né? Então, é bem interessante que nós, no nosso mundo íntimo, também reflitamos acerca dessa pergunta que Emmanuel faz a todos nós, leitores, a todos nós que estamos presentes no dia de hoje, aqui, acompanhando as atividades do Centro Espírita Paz do Senhor, né? A partir dessa pergunta, Emmanuel estabelece uma condição. É bem característico dele apresentar condições e consequências, né? Então, ele vai apresentar exatamente isso. Inicialmente, uma condição dizendo assim: renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho. Essa é a condição. Renovar o nosso modo de sentir pelos padrões do Evangelho. E a consequência vem depois, dizendo assim: e enxergarás, e, veja, somente se eu cumprir com aquela condição, qual? Renovar o meu modo de sentir pelos padrões do Evangelho. A partir daí, eu vou enxergar o propósito divino da vida. Olha que ambicioso. Enxergar o propósito divino da vida atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Então, Emmanuel coloca essa como sendo a consequência. Vamos nos aprofundar inicialmente
no campo da condição que Emmanuel nos apresenta. O que iria significar essa proposta de renovação que Emmanuel faz para nós? O que seria essa renovação? Bom, é no texto do capítulo 4, versículo 23 da carta de Paulo aos Efésios, a qual Emmanuel usa como referência para compor o capítulo 67 do livro Fonte Vida, esse capítulo que se intitula Modo de Sentir, que nós vamos ter uma dica a respeito dessa proposta de renovação. Esse versículo de Paulo vai dizer assim: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Então, olha só que Paulo convida a renovação pelo Espírito. Pelo Espírito, então teremos que, quando a nossa vida estiver sitiada pela dor, pela aflição, pela sombra, pela enfermidade, a solução se encontra na renovação do nosso modo de sentir. Modo de sentir. Daí, Paulo fazer essa referência ao espírito, à espiritualidade, o mundo da abstração, sentimento. Como mesmo? Pelo padrão do Evangelho. Porque eu posso reformular a minha forma de sentir, mas eu posso reformulá-la por um outro padrão qualquer. Mas ele não diz que essa reforma deva ser por um padrão qualquer. Pela minha vontade ou pela moda. Não, ele vai falar que essa reforma deve se dar pelo padrão do Evangelho. Muito bem. Emmanuel nos conduz, dessa forma, a duas formas distintas de sentir, duas formas diferentes de sentir o mundo. Esse sentir que é bem figurado, né? Que nos cerca, sentir esse mundo que nos cerca, né? A partir do nosso mundo íntimo, do nosso mundo interior, ou seja, esse mundo que nos constitui uma forma emocional, sentimental, abstrata, outra racional, lógica, concreta. E ele convida para essa emocional. Ele convida para essa moral, essa forma moral de sentir, de perceber o mundo. Mas vamos abordar esse aspecto mais à frente, porque agora nós vamos mergulhar na análise da consequência. A gente acabou de falar da causa, né? Vamos falar um pouquinho da consequência dessa mudança em nosso modo de sentir, de perceber. Ele diz assim, começa falando, e enxergarás. Opa, aqui tem uma coisa importante. Se ele está falando que eu enxergarei no futuro, ele quer dizer que eu não estou conseguindo ver. Perceberam? Enxergarás lá na frente. Eu não estou vendo isso, né? O que eu estou vendo, então? Eu estou vendo dor, por enquanto. Eu estou vendo aflição. Eu estou vendo sombra. Lembra da pergunta? É a pergunta. É só o que eu consigo ver até então, né? Estou vendo enfermidade, nada além disso. Então, a minha visão, ela ainda é muito pobre em relação ao mundo que me cerca. Mas ele fala enxergarás. Enxergarás o quê? O propósito divino da vida em todos os lugares. Nossa, é um mundo completamente novo, um mundo completamente diferente. Vamos entender os porquês e principalmente os paraquês, não os porquês. Né? Por que a dor? Por que a escuridão? Por que a enfermidade? É importante, a gente quer saber disso, mas é fundamental saber para que a dor, para que a enfermidade, para que o sofrimento, a aflição. Né? Essa é a promessa. Mas ele não para por aí. Ele vai dizer que eu vou entender os porquês e os paraquês com justiça e misericórdia. Porque em cada um desses elementos tem justiça e misericórdia, dentro dessa nova compreensão. Sabedoria e entendimento, dentro dessa nossa nova
compreensão, dessa aquisição a qual ele nos convida. Muito bem. Vamos, então, a partir de agora, trabalhar um pouquinho, aliás, nos aprofundar um pouco mais, porque nós já falamos um pouco, né, mas de forma bem superficial, a esses dois modos de enxergar a vida. Duas formas de enxergar a vida, de interpretar, de perceber a vida. Emmanuel vincula a capacidade de enxergar a vida de forma diferente a uma reforma do nosso modo de sentir. Então, eu consigo enxergar a vida de outro jeito, né? Porque ele mesmo fala que a gente enxergará, a gente ainda não enxerga. Então, eu vou conseguir enxergar de outro jeito a partir da reforma do nosso modo de sentir. O que nos conduz a formas distintas de interpretar o mundo. Se não fosse assim, a gente estaria enxergando, né? Então, tem que ter uma outra forma de interpretar o mundo. Qual seja? Nós concluímos que a primeira é uma forma intelectiva, onde tudo é concreto, tudo é palpável, tudo é lógico, tudo é racional. A segunda é emotiva, essa a qual ele nos convida, onde reside a abstração, a imaterialidade, o sentimento, a moral, a intuição. Notem que pacote interessante esse, né? Que a qual Emmanuel convida que a gente se aprofunde. Emmanuel também vai vincular essa interpretação emotiva do mundo aos padrões do Evangelho, né? Então, quais são esses padrões? O Evangelho vai falar de amor, de perdão, vai falar de humildade, vai falar de caridade. O Evangelho vai falar de misericórdia, vai falar de verdade e tantos outros conceitos. Então, é a partir dessa ótica, dessas realidades, que eu vou absorvê-las e vou reinterpretar a vida. Emmanuel não é o único a usar os olhos como uma alegoria para a nossa capacidade de percepção do mundo. Não, não fica só Emmanuel, né? Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 22, uma afirmação de Jesus, dizendo assim: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Notem aí a alegoria da capacidade de ver, um olho bom, e todo o corpo tendo luz. Né? Percebam aí como ela faz, como ela tem bastante reflexo naquilo que Emmanuel, na proposta de Emmanuel, não é? Mas não fica por aí. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 44, outra afirmação de Jesus diz assim: eles verão e não enxergarão. Notaram aí como há uma dualidade? De um lado, pessoas que veem e não conseguem enxergar. Tudo a ver com o que a Emmanuel fala também. De outro, olhos bons que oferecem luz para todo o corpo. Né? Então, dois posicionamentos bastante diferentes, né, em relação à vida, onde Jesus usa exatamente a mesma alegoria da nossa visão, que não é senão a interpretação do mundo. Né? Então, podemos perceber que as recomendações para que estejamos atentos à forma como enxergamos o mundo não são novidades. Não é nada que surgiu agora, né? Mas elas remontam ao tempo de Jesus e mesmo antes, né? E o que o Espiritismo nos fala acerca dessa dualidade intelectiva e moral? Porque a gente está estabelecendo duas formas de compreender o mundo, uma intelectiva, uma emocional. O que o Espiritismo vai nos falar acerca desse tema? Bom, a questão 780 de O Livro dos Espíritos nos apresenta o progresso dividido entre o intelectual e o moral. Moral esse aonde integra também a nossa emotividade. Na verdade, a moral participa desse conjunto. E nessa questão, os espíritos vão nos afirmar que o progresso intelectivo vem na frente, vem antes. E que o moral é consequência da caminhada intelectiva do homem. Né? Bom,
fica fácil compreender porque Emmanuel, então, convida-nos a nos adentrar no campo da emoção, nos adentrar no campo da moral, porque essa vem depois. A intelectiva, então, é algo que nós já temos adquirido há bastante tempo, já estamos bastante avançados nesses campos da intelectividade, mas ainda engatinhamos no campo da moralidade, no campo das nossas emoções. Passemos agora a analisar alguns nuances de compreensão do mundo quando a gente compara a nossa intelectividade e a nossa emotividade. Vamos começar analisando a dualidade miséria e riqueza. Bom, o mundo intelectivo ele vai nos conduzir à condição social do homem, à classe econômica de cada um de nós, de acordo com as nossas posses, aquilo que nós possuímos. Né? Isso define se eu sou rico, se eu sou da classe média, se eu sou da classe média baixa, se eu sou pobre ou se eu sou miserável. Né? Bom, caridade. O que seria caridade a partir dessa linha de raciocínio intelectiva? É dar aquilo que eu tenho em excesso, aquilo que eu tenho possibilidade de dar a quem não tem. Note que aí nós temos um problema de fácil solução. Né? Um miserável pode saltar da classe mais baixa, a miséria, à condição de riqueza, bastando para isso um terceiro oferecer-lhe aquilo que ele não tem, recursos. Né? Então, temos aí uma problemática de simples, rápida e fácil solução. Né? O mundo emocional vai complementar essa ideia. A gente ressalta que são mundos que se complementam. O mundo emocional advém desse mundo intelectivo, conforme está explícito na questão 780 do Livro dos Espíritos. E esse mundo complementa essa ideia, aliando-a à nossa realidade íntima, a realidade de quem eu sou, né? Que traduz cada um de nós. A riqueza vincula-se ao mundo emocional em equilíbrio. Esse mundo emocional que nós vamos construindo e equilibrando, esse seria o homem rico. Né? A riqueza, Joana de Ângeles vai chamar um homem rico dentro desse aspecto moral como ser integral. Né? Essa definição está contida lá no livro O Homem Integral, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Né? Na verdade, nesse livro, ela vai estar trabalhando exatamente essa ideia de riqueza. A pobreza advém de um mundo emocional desequilibrado. E, nesse sentido, quanto maior o desequilíbrio, maior será a miséria. Né? Isso é importante. Ainda que o corpo viva na opulência. Então, uma coisa não depende da outra. Teremos, nesse sentido, ricos, homens emocionalmente muito ricos, vivendo em paz, ainda que na miséria econômica, ainda que na pobreza econômica. Teremos homens em grande riqueza socioeconômica, vivendo em castelos, cujo mundo íntimo é uma grande miséria. Então percebam como essas ideias, essa capacidade de interpretação emocional, moral do mundo, enriquece a nossa capacidade de enxergar o mundo como ele é. Nesse contexto, então, também a pobreza é um problema a ser resolvido na intimidade de cada um de nós. Então, diferentemente da ideia do pobre, que é só dar dinheiro e ele se transforma num rico, aqui não. Aqui a pobreza é solucionada na nossa intimidade de forma solitária, por nós mesmos. Né? A gente pode até conseguir ferramentas úteis, essenciais, no campo das religiões. O Espiritismo é fabuloso para oferecer essas ferramentas, mas se eu não coloco essas ferramentas em prática, elas de nada têm
resolve. A gente continua naquela miséria. Portanto, geralmente esse é um processo de longo prazo, né? Eu não salto da miséria para a riqueza assim, em um momento, né? Então é processual. É um mundo que nós vamos construindo com nossas próprias mãos, figurativamente, dentro de nós mesmos. Né? O conceito de vida é outro conceito bem interessante da gente considerar, porque ele vai apresentar também nuances bastante grandes. Enquanto o mundo intelectivo vai definir a vida como sendo a propriedade que caracteriza os organismos, cuja, desculpem, cuja existência evolui do nascimento até a morte pela falência dos órgãos. Essa é uma definição de vida à luz da ciência humana. O mundo emocional complementará essa ideia. O mundo emocional ampliará essa ideia. E vamos usar para tal uma frase que é atribuída ao filósofo Oscar Wilde. Ele vai nos dizer: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas simplesmente existe. Então, ele estabelece uma diferença entre existir e viver. Né? Pensamos que o convite de Emmanuel ele vai exatamente nessa direção, para que nos seja possível viver além da existência, cada vez mais, para que nós vamos gradativamente deixando de simplesmente existir, mas que nós possamos existir e também viver. Jesus vai abordar essa temática ao dizer: eu vim para que tenhais vida, para que tenham vida e vida em abundância. Está lá em João, no capítulo 10, versículo 10 do seu evangelho. Ou seja, essa compreensão emocional que amplia a nossa capacidade intelectiva e transforma o que antes era simples existência em vida de verdade, né? Quer dizer, existir o que existe? Uma cadeira existe. Ela está lá, eu consigo tocá-la, ela existe. Mas viver é algo mais. Né? Para que nós deixemos de ser homens cadeiras, né? Homens que simplesmente estão lá, vivem, mas vivem em abundância. Então, note como esse conceito, e a gente vai pincelando, meus queridos irmãos, porque nós temos aqui um tempo limite para falar. A gente poderia abordar cada tema desse e falar somente sobre ele. Na verdade, o Espiritismo faz isso, né? Mas aqui a gente vai dar umas pinceladas. O próximo item que a gente gostaria de falar é sobre felicidade, né? Felicidade é esse elemento que o mundo intelectivo vai nos informar que é feliz aquele que tem tudo que quer, tudo que precisa, né? E ser feliz. As mídias vão reforçar isso grandemente, né? Aquela propaganda, vem ser feliz, né? A mídia fala, a mídia quer vender felicidade. A mídia vai tentar, por todas as formas, nos vender felicidade. Mas será que felicidade se compra? Né? O mundo intelectivo possivelmente nos diz que sim. Bom, o mundo emocional vai expandir essa capacidade de compreensão de felicidade pelo entendimento de que felicidade é, em essência, um sentimento. Por ser sentimento, ele se desvincula do campo do mundo concreto. Ele não pode, ele é uma abstração. Então, ele não pode estar vinculado ao mundo concreto. Ele não tem relação direta com esse mundo concreto. Não é o que eu tenho, e sim quem eu sou que me faz feliz. Auxilia-nos esse mundo emocional a compreender que aquilo que eu possuo, aquilo que eu tenho, o mundo material, palpável, concreto, me oferece um elemento. Mas esse elemento não é felicidade. Esse elemento é saciedade. O mundo concreto, sim, me sacia. Essa sensação, saciedade, vincula-se ao mundo concreto, ao mundo material. E é importante, a gente não está aqui para dizer
que nós não devemos buscar nos saciar. Tem muitos elementos que sim devem ser saciados. Por exemplo, a fome. Fome é uma necessidade fisiológica. Quando eu como, às vezes eu falo, nossa, comi tanto que estou até feliz. Não está feliz. Você comeu alimento, mundo concreto, você se saciou, que você tem um sentimento de saciedade. E qual é uma das características da saciedade? A saciedade, ela é cíclica. Né? Quer dizer, eu comi agora, daqui a pouco, eu vou estar com fome de novo, eu vou precisar saciar novamente essa necessidade. É por isso que o campo da saciedade busca sempre mais. Né? Se antes eu queria uma choupana, depois que consigo, eu quero uma casa maior, daqui a pouco eu quero uma casa com piscina e por aí vai. Né? Quer sempre mais. A sociedade é assim, não é? A felicidade, ela não, ela é perene, ela é conquista íntima, vincula-se a esse mundo emocional. Jesus vai chamá-la de tesouro que a traça não rói, ladrão não rouba. Então, dentro desse tesouro, encontra-se também a felicidade, não é só ela. Tem muito mais, né? Todos esses elementos. Por isso que Emmanuel fala que a gente deve buscar reformar o nosso sentimento, a capacidade de percepção, a partir do Evangelho. Porque ali a gente tem segurança, né? Ali a gente tem ferramenta segura para esse campo, para esse mundo, porque esse mundo, na nossa emotividade, também tem outras ferramentas desequilibradoras. Outro campo que a gente gostaria de abordar, sempre de olho no tempo, é a dor. O mundo intelectivo vai nos dizer que todo sofrimento físico ou moral, toda mágoa, define-se por dor. Né? Essa é a definição dos dicionários tradicionais, do mundo intelectivo. O mundo emocional vai ampliar esse conceito. Ele começa nos dizendo que dor é uma sensação física, mas também psicológica. Eu cortei o dedo, eu senti dor, mas eu perdi um ente querido, não tem nada de errado com o meu organismo, mas psicologicamente eu sinto dor também. Muito bem. Mas essa sensação física ou psicológica, nós vamos experimentá-la quando vivemos situações traumáticas que a vida nos apresenta. Quando vivemos essas situações. E o sofrimento? O sofrimento é diferente. O mundo emocional vai nos dizer que sofrimento é um prolongamento voluntário da dor. É um prolongamento opcional. Eu escolho sofrer, né? Quando as causas da dor já hajam cessado. A dor, de fato, o tempo da dor acabou. A partir dali, sim, eu posso escolher, optar, continuar sofrendo por minha conta, por minha livre escolha. Somos conduzidos por nós mesmos a reviver as experiências no campo da nossa memória. É o ressentir, é o ressentimento. É a gente repetindo por escolha própria. Isso daí caracteriza a ideia do sofrimento. Lembra da pergunta do Emmanuel? O Emmanuel vai nos colocar aquela pergunta: vive sitiado pela dor, vive sitiado pela aflição, ou pela sombra, ou pela enfermidade, né? A gente, daquela pergunta, acrescenta uma de nós mesmos: será que é dor ou será que é sofrimento? Será que está acontecendo agora ou será que a gente está escolhendo viver dessa maneira, né? Olha só como esse mundo, essa capacidade de percepção emocional, moral, amplia as nossas próprias considerações e muitas vezes nos livra de grandes problemas, simplesmente assim. O perdão é outro aspecto que nós gostamos, porque está profundamente vinculada a essa ideia de dor e a gente não poderia deixar de abordar. Porque o mundo intelectivo vai nos dizer assim que o perdão é o ato pelo qual uma pessoa desobriga de cumprir o que era, uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era seu dever ou obrigação para quem competia exigi-lo. Ou seja, no perdão, eu perdoo, nós perdoamos
em benefício do outro. Perceberam? Então eu dou o perdão ou não. E se eu der, o beneficiado é o outro. Né? O mundo emocional, ele amplia um pouco esse conceito. Sim, eu posso oferecer o perdão traz benefícios para o outro, mas no mundo emocional, a gente vai ver Jesus falando do perdão, né? Quando recomenda a Simão Pedro. Simão Pedro que não entendia naquele momento ainda direito essa ideia do perdão que Jesus elencava, né? Para ele tudo isso era muito estranho, porque a lei dizia olho por olho, dente por dente. Não tem perdão. Se te fez, tu tem direito de exigir do outro, né? E Jesus vai falar, não, Simão, não te digo perdoa 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoa sempre. Por quê? Por que Jesus elenca essa ideia de perdoar sempre? É porque Jesus tinha essa visão emocional, moral do mundo, é uma visão diferenciada. Aquele que não haja perdoado vive no mundo da mágoa, vive sofrendo por reviver as experiências traumáticas geradoras dessa mágoa, no que foi outrora dor e agora é sofrimento. O perdão, então, não é para o outro. O perdão não é mais para o outro. Ele é a chave literal, para liberar as algemas do ressentimento que nós nos autoimpomos. Quando escolhemos sofrer. Quando a dor já acabou. Mas a gente continua vinculado na dor da ofensa que o outro me fez. E eu revivo. É o momento em que eu opte por perdoar. Nesse momento eu não vou mais reviver, porque se o perdão for efetivo, eu não vou reviver. Eu não vou ressentir. É daí que Jesus recomenda, perdoa não 7, mas 70 vezes 7, porque tu te libertas, tu não liberta o outro. O outro às vezes nem vai saber. O outro às vezes não vai nem... Já esqueceu, já passou. Mas para tu é vida. Nós poderíamos continuar, porque teríamos muitos temas a abordar e apresentando diferenças acerca desses temas. Mas essa é a missão do Espiritismo. Essa é uma missão que acontece todos os dias, em todos os estudos, em todas as palestras, em todas as obras espíritas, a gente vai encontrar exatamente isso acontecendo. Então, nós convidamos a você que não conhecia o Espiritismo, a você que está começando agora no Espiritismo, para que venha conhecer esse mundo, essa maneira diferente de ver o mundo, que compreende a intelectividade, mas que vai além, que expande a intelectividade e entra no nosso campo emocional, moral. Esse é o nosso grande convite. E à medida que nós vamos compreendendo essas ferramentas, o seu grau de utilidade em nossas vidas, é a partir daí que nós vamos modificando o mundo que nos cerca. E nós não modificamos o mundo que nos cerca efetivamente, porque ele não se altera. O que nós modificamos é a nossa própria percepção desse mundo. Nada muda do lado de fora, mas na intimidade de nós, tudo se altera. É a promessa que Emmanuel faz. Essa, a grande promessa feita por Emmanuel, mas também por Jesus. Jesus já nos havia feito essa promessa há 2000 anos atrás, quando nos diz, vinde a mim, vós que estáis aflito e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Olha o convite de Jesus. Ele nos diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a sua alma.
descanso para a sua alma. Não há solução mágica. As coisas, os problemas, as aflições não vão desaparecer de forma mágica. Eu não vou viver um céu na terra, mas eu vou viver um céu íntimo. Daí Jesus prometeu descanso para a alma, para o espírito. No meu interior eu vou estar em paz, em equilíbrio. E isso nos basta. Isso é uma conquista fabulosa. O nosso interior equilibrado é uma conquista maravilhosa. É por isso que a reforma é íntima. Não se trata de indumentária, não é a roupa, não é o exterior. Não se trata de adereços, não são adereços, não é o bichinho, o brinco. Não se trata de templo físico, de lugar, não é isso. O templo é o templo do Espírito. Esses templos, essa reforma acontece dentro de nós. Então, nós deixamos aqui essas reflexões, o convite a todos para se aprofundarem nessa doutrina libertadora, para libertarmos-nos dessas algemas que, na grande maioria das vezes, foram autoimpostas por nós mesmos, pelas nossas escolhas mal feitas. Por optar entre a porta larga e estreita, sempre pela larga. E que nós possamos, mergulhando nessa proposta, usufruir dessas promessas que a tudo alteram, sem nada mudar. Desejamos a todos uma semana de muitas bênçãos, de muita luz, que nós possamos, então, refletir profundamente acerca de nós mesmos e buscar, então, em Deus, em Jesus, nosso farol, nosso guia, nosso modelo, as respostas. Queridos irmãos, muita paz, muita luz.